Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo aqui do canal e eu quero trazer algo assim que impactou a minha vida com um testemunho de restauração, de cura, onde o Senhor trouxe a minha vida novamente. Meu nome é Maristela, sou casada, sou cristã, tenho 4 filhos, 3 enteados e 3 netos. Tenho uma família muito grande. E aqui neste canal eu irei trazer testemunhos que irão impactar vidas, que irão ajudar outras pessoas a se recuperar, a ser curada através de cada palavra, né, que o Senhor vai trazer aqui para edificar a sua vida. Então a minha missão aqui é obedecer e testemunhar os feitos do Senhor através dos testemunhos. Nesse primeiro vídeo, eu quero contar como o Senhor, né, me deu a vida novamente após eu ter feito uma cirurgia de abdominoplastia com troca de prótese e mastopexia. Eu quero explicar como tudo começou primeiro, tá? Em 2023, o Senhor, ele me deu várias palavras proféticas, usou pessoas, ele falou comigo em sonho que eu deveria gravar vídeos para contar o meu testemunho. E eu comecei a gravar na época, em junho de 2023, eu comecei a gravar pelo Instagram, gravei alguns vídeos e por conta de um acontecimento com a saúde da minha filha, que na época ela tinha 1 ano e meio, por conta desse acontecimento eu estacionei, paralisei e não gravei mais vídeos. Então aconteceram várias coisas nesses últimos 2 anos e tem 5 meses que o Senhor, ele vem me encorajando na palavra, vem falando comigo de várias formas, gente, de várias formas, para que eu voltasse a gravar vídeos, só que dessa vez aqui nessa plataforma do YouTube. E, gente, tem sido desafiador demais. Eu acredito que você que está aí ouvindo hoje, né, esse vídeo, você vai, de certa forma, achar engraçado ou não o que eu vou contar. Mas esse vídeo é um vídeo profético. E quem está ouvindo esse vídeo não vai receber uma porção dobrada daquilo que o Senhor quer falar com vocês. Então, assim, esse vídeo é um vídeo de cura, vai falar de cura. Esse vídeo é um vídeo que vai falar de restauração. Esse vídeo é um vídeo que vai falar do sobrenatural de Deus, sobre o encontro que eu tive com Deus, não só no hospital, quando eu fiz a cirurgia, mas quando eu cheguei na minha casa. Então, fica até o final para você receber essa porção também. Coloquei o óculos aqui para ler. Em Atos 23, 11, fala assim, ó. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, coragem! Assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Essa foi uma das passagens da Bíblia que o Senhor confirmou que era para eu testemunhar aqui no YouTube. E lá em Atos 6:7 fala assim também, ó. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Eu estou aqui por obediência. Minhas irmãs, nunca passou pela minha cabeça estar aqui hoje obedecendo a Deus, gravando vídeos, me expondo a minha vida, a minha família para gravar vídeos. O nome do canal é Propagandista do Reino. Por que Propagandista do Reino? Porque eu sou formada como propagandista de remédios, né? Eu visitava os médicos e propagava os remédios. E o Senhor me chamou para propagar a palavra dele aqui no YouTube. Então eu estou obedecendo. Vocês estão vendo que eu não tenho muita desenvoltura com a câmera, mas ao longo do tempo a gente vai se aperfeiçoando e vai melhorando. Mas aqui quem tem que aparecer é o Senhor. Aqui quem tem que aparecer é o Espírito Santo. Eu só sou um instrumento dele para trazer essa palavra, para edificar a sua vida. E pode ser que você esteja passando por um momento em que você precisa ouvir essa palavra e que através dessa palavra que você vai ouvir, o Senhor vai entrar na sua vida e vai entrar com restauração, vai entrar com cura, vai entrar com salvação,
como ele fez comigo. Então vamos lá pro testemunho. Semana passada eu estava fazendo um exame de mamografia, como de costume, como eu faço todos os anos. E dentro daquela sala, né, rosa, dentro daquela sala gelada, eu estava aguardando a enfermeira, né, para poder vir fazer a técnica, não sei se é enfermeira, mas a técnica, para poder fazer o meu exame. E ali Deus começou a falar comigo, me lembrar do meu processo, porque antes de entrar naquela sala, eu precisei fazer uma entrevista com uma outra enfermeira e ela foi fazendo várias perguntas. E aí ela perguntou se eu tinha tido já na minha família algum parente com câncer de mama, né? Eu falei que não, mas eu contei o meu processo de cura, né? E contei meu processo, tive que mostrar minha cicatriz para ela. E aí, quando eu mostrei minha cicatriz e ela me perguntou o que tinha acontecido, eu falei, a própria enfermeira foi impactada na hora ali com esse testemunho de cura. E aí, quando eu entrei nessa sala, o Senhor falou, você viu, assim como eu toquei nela, né, de certa forma, no coração dela, assim como eu mostrei para ela que existe cura, que eu existo, através das suas palavras, através do seu testemunho, eu quero impactar outras vidas, eu quero salvar outras mulheres e eu quero impedir também que outras mulheres passem pelo que você passou, minha filha. Então você precisa ser obediente, você precisa usar você precisa abrir sua boca, que eu vou colocar as palavras certas que você vai falar nesses vídeos. Eu posso contar com você, Maristela? Eu posso contar com você neste momento? E eu falei, meu Deus, me perdoa, Senhor, me perdoa, mas eu vou me encorajar para poder gravar esse vídeo. E passou uma semana e eu não conseguia. Cada dia acontecia uma coisa. Gente, foi assim algo que me segurava mesmo para eu não gravar esses vídeos. E nessa madrugada, hoje é domingo, e na madrugada de sábado para domingo aconteceu algo sobrenatural, em que Deus usou a boca do meu esposo para falar comigo na madrugada e para falar, eu quero que você seja um exemplo para muitas mulheres. Eu quero que os seus lábios sejam purificados para eu usar ele. Eu quero falar através da sua boca. Eu não quero que a sua boca só sirva para murmurar, para reclamar. Eu quero usar os seus lábios para pregar a minha palavra, assim como você fazia lá atrás. E o Senhor, Ele me deu uma injeção de ânimo naquela madrugada, ontem, né? E eu estou aqui, agora. E por incrível que pareça, algumas horas atrás, a minha filha estava com febre. A minha filha estava boa e do nada ela começou a ter febre. Então, para vocês verem como o mundo espiritual, ele se movimenta para impedir que a palavra do Senhor seja pregada. Então, minhas irmãs, já comecem a entrar em oração, porque o Senhor vai tocar no seu coração. Até o final desse vídeo, você vai sentir muito forte a presença de Deus. Vou contar um pouco da minha infância para vocês entenderem como tudo começou, tá? Eu não cresci num lar cristão. Meus pais, eles não eram cristãos. Meu lar não era um lar funcional. Pelo contrário, um lar muito barulhento, desorganizado, assim, no sentido familiar, né? Meu pai tinha um vício de alcoolismo, né? Ele é alcoólatra. Então ele chegava em casa bêbado, quebrava tudo, era briga, discussão, gritaria. Então eu cresci num lar assim. Nós tínhamos uma vizinha que tinha 3 filhas, ou tem 3 filhas ainda. E ela cristã me chamava para ir para a igreja, pedia para minha mãe para me levar para a igreja. Eu tinha na época 6, 7 anos. E ali eu ia com ela, sentia uma paz quando eu entrava, sabe, na igreja, era a igreja presbiteriana. E para você ver como a importância, né, de levar as crianças para a igreja, porque é uma sementinha que é plantada ali, né? E foi plantada na minha infância. E eu cresci, né, indo para a igreja com ela. Logo em seguida, nós nos mudamos eu tinha acho que uns 8 anos, nós nos mudamos para um outro lugar, um outro bairro. E minha mãe se separou do meu pai e eu fui crescendo ali afastada de Deus, né? Entre aspas, porque a semente estava plantada dentro de mim. Então, eu cresci vendo brigas, confusão. Quando eu fiz 16 anos, eu engravidei do meu filho, do meu primeiro namorado, engravidei do meu filho, fui mãe solteira, fui mãe solo.
E tinha muitos vazios dentro do meu peito, muitos vazios dentro da minha alma. A cada relacionamento que eu tinha que não dava certo, eu era traída ou acontecia alguma coisa, era um buraco que ia abrindo dentro de mim, nas minhas emoções. E com 22 anos eu fui mãe novamente da minha filha do meio, que hoje tem 22 anos. E também esse relacionamento não deu certo. Fui mãe também da Antonella, que é fruto de um relacionamento de 8 anos. E também deu certo por 8 anos, mas chegou um momento que nós rompemos. E ali que começou tudo em 2012, eu descobri que o meu filho, na época, tinha 14 para 15 anos, eu descobri que ele estava usando drogas. Então ali para mim foi aonde abriu um buraco dentro do meu peito, assim, sabe? Nas minhas emoções. Eu trabalhava muito para sustentar ele porque eu era mãe solo, né? E eu achava que eu trabalhando muito, eu dava todos os presentes caros, ia suprir a ausência do pai, né? E pelo contrário, meu filho não tinha nem a presença da mãe dentro de casa e nem a do pai. Então ele foi para esse mundo das drogas. Para vocês entenderem como as minhas emoções estavam até esse momento da cirurgia, que foi em 2018. Então, nesses anos eu fiquei tentando psicólogo, psiquiatra, remédios, várias coisas para poder, vários tratamentos para ajudar o meu filho, e achando que ia ser na minha força, achando que ia ser através da minha força, né, que eu ia conseguir algo, e nada resolvia. Até que em 2012 ou 2013 eu fui até a Igreja Unidade em Cristo, onde eu me batizei, onde eu me converti em 2019. Mas em 2012 eu comecei a frequentar essa igreja. E ali, quando eu comecei a frequentar a igreja, eu tinha um vício de cigarro, eu fumava muito cigarro. Eu fumava quase 2 maços de cigarro por dia. Então, todas as vezes que eu ia para a igreja, eu chorava, eu sentia a presença de Deus. E mesmo assim, quando eu chegava em casa, eu acendia um cigarro e o inimigo vinha soprar no meu ouvido falando que eu não era digna. Não era digna de estar ali dentro da igreja, não era digna de estar ali, né, aceitando Jesus, recebendo Jesus, que eu era suja. E durante muitos anos eu ficava com aquela acusação no meu ouvido. Então eu entrava na igreja, saía da igreja por conta dessas acusações. Eu não conseguia me firmar na igreja por conta disso. Aí em 2018 eu trabalhava, ganhava bem, né, como representante de remédios, né, propagandista de remédios. Eu juntei dinheiro durante um ano todo para fazer uma cirurgia em dezembro, no dia 16 ou 18 de dezembro de 2018. Eu fiz uma cirurgia de abdominoplastia com troca de prótese, que eu já tinha um silicone nas mamas, e mastopexia. Tirei gordura daqui, botei lá, refiz o meu umbigo, costurei o músculo todo do abdômen. Enfim, eu fiz uma cirurgia imensa. Mas por que eu tô contando tudo isso? Porque eu tinha um vazio dentro da minha alma. Por que eu quis contar desde lá da minha infância, para vocês entenderem? Eu tinha um vazio enorme dentro da minha alma e eu tentava suprir de várias formas, com a vaidade. Eu tentava suprir colocando aplique no cabelo. Eu tentava suprir indo pro shopping comprando roupa, comprando sapato, comprando isso, comprando aquilo. Eu tinha uma compulsão por roupa, uma compulsão por sapato, uma compulsão por vaidade. Sabe? Toda hora eu queria mudar algo em mim, que eu queria chamar atenção, porque eu tinha um buraco dentro da minha alma. E nada supria. Tudo que eu queria fazer, naquele momento ali até me dava uma alegria, mas depois passava, sabe? Ainda mais com meu filho nessa situação das drogas. Então, pra mim, eu queria, sabe o que? Morrer. Então, antes da cirurgia, o que eu falava? Eu quero morrer. Eu quero morrer, eu vou morrer nessa cirurgia, eu vou morrer nessa cirurgia, porque, na verdade, eu não queria morrer, mas eu queria que aquela dor morresse, entende? Então eu profetizava com meus lábios que eu queria morrer. Pois bem, nesse dia eu fiz uma cirurgia que era para ter durado mais ou menos eu acho que a médica falou que ia durar umas 6 horas, durou quase 12.
Eu tive 3 paradas cardiorrespiratórias na cirurgia. Você lembra que eu falei que eu fumava muito? Então, a médica tinha pedido para eu parar de fumar 2 meses antes da cirurgia, eu só parei 3 dias antes. E ali eu tive uma complicação, né? Eu lembro que a médica tentava, os enfermeiros, né, a médica tentava me desentubar e eu abri um olho assim, e com muita falta de ar, não conseguia respirar, eles aplicavam remédio, me sedavam de novo e me entubavam de novo. E foi assim durante muito tempo. E aí quando eu acordei, já estava no quarto, na madrugada, essa é a melhor parte, preste atenção. Quando eu acordei na madrugada, eu tava com muito sangramento, eu tava tendo uma hemorragia. E entrou uma médica no quarto, o meu acompanhante estava dormindo, né, no sofá, e entrou uma médica com um jaleco no quarto e olhou para mim: Maristela, você tá sangrando muito, né? Eu vou te ajudar. E eu meio grogue assim, sabe? Abri o olho, fechava o olho, abri o olho, fechava o olho. E eu lembro que ela levantou assim a minha. Na época eu tava com essas roupas de hospital, né? Um jaleco de hospital. Um jaleco não, uma camisola de hospital. Ela levantou assim, deu uma injeção na minha barriga, trocou minha roupa de cama toda, passou a mão na minha cabeça e falou assim: você vai ficar boa. Aí eu olhei pro jaleco dela, na época eu tentava enxergar assim, um nome, não conseguia, porque sou tudo embaçado por conta dos remédios, né? E eu acordei. Na manhã seguinte, quando foi 6 para 7 horas da manhã, entrou uma enfermeira. E ela falou assim: oi, Maristela, tudo bem? Você tá boa? Eu vou dar a injeção na sua barriga. Eu falei: só tomei uma injeção dessa de madrugada. Ela falou assim: não, eu não entrei aqui na madrugada. Eu falei assim: pois eu tomei uma injeção nessa madrugada. Inclusive, eu tava sangrando muito e a médica falou pra mim que ia tirar a minha roupa de cama. Gente, eu nunca vi médica tirar a roupa de cama de ninguém, de nenhum paciente. Geralmente quem faz isso é a técnica de enfermagem, certo? Pois bem, mas aí começa um mistério. E ela falou assim: não, ninguém entrou aqui. Sou eu e a fulana. Aí falou o nome da outra enfermeira, chamou ela e perguntou se ela tinha entrado. Ela falou que não, ninguém tinha entrado no quarto. Olha só, 2 enfermeiras de plantão, ninguém tinha entrado no quarto. E eu falei assim: não, eu recebi sim a visita de uma médica, ela me deu uma injeção, ela levantou minha roupa, trocou a minha roupa de cama. E quando ela levantou assim pra ver, realmente a minha roupa de cama tinha sido trocada, mas eu tava sangrando demais. Ela falou assim: nossa, você sangrou muito na madrugada. Eu falei assim: sangrei. Aí ela foi observar, ela falou assim: não. Ela saiu, né? Foi falar com alguns médicos, pegando na câmera, alguma coisa assim. E não tinha entrado ninguém ali. Não tinha entrado ninguém. Se eu não tivesse recebido essa visita desse anjo na madrugada, se Jesus não tivesse ido ali presencialmente, eu não sei se foi um anjo ou se realmente foi Jesus que me visitou ali na madrugada. Eu só sei que naquela noite Deus me trouxe a vida novamente. Porque se não tivesse recebido a visita dele ali, eu não sei se eu estaria aqui agora para contar para você. Esse foi meu primeiro milagre que eu recebi, né, de cura ali naquele momento. Passou alguns dias, eu fui para casa e logo em seguida eu precisei internar meu filho. Acho que uns 15 dias depois eu precisei internar meu filho numa clínica de reabilitação para dependente químico. E ali a minha imunidade caiu muito. E o que aconteceu? Todas as minhas feridas da minha mama, elas abriram e deu gangrena mamária. Ali começou meu processo, minhas irmãs. Foram 3 meses que as minhas feridas, elas abriram todas e deu gangrena. Você sabe o cheiro de carne podre? Era isso que eu sentia. Eu não podia tomar banho, eu não conseguia tomar banho. Eu só tomava banho da cintura para baixo, porque eu não podia molhar as mamas com a água, né? Normal por conta do cloro. Eu tinha que usar um líquido específico para lavar as mamas. E a cada troca, né, de curativo era um choro que eu tinha, uma dor que eu sentia horrível. E não era só uma dor na ferida, não, era uma dor na alma que eu tinha. Por conta do meu filho que estava internado e por conta dessa dor que eu estava sentindo nas minhas feridas, né? E eu não conseguia fazer o curativo, porque todas as vezes que eu ia tomar banho, eu sentava e tomava banho da cintura para baixo sentada, porque minha pressão caía, eu emagreci muito, meus exames ficaram péssimos, minhas vitaminas caíram, tudo foi caindo assim.
E eu lembro que mesmo eu daquele jeito, a cada 15 dias eu tomava coragem e eu ia visitar meu filho. Teve um dia que eu tava com muita febre e eu ia visitar ele naquele centro de recuperação e eu não deixava transparecer para ele que eu tava daquele jeito, né? Eu usava placas de girassol na mama como curativo para segurar o mau cheiro e para tentar cicatrizar. Então eu fiz tudo que você podia imaginar para tentar cicatrizar. Eu fui em infectologistas, fiz cirurgia, fiz tratamento na hiperbárica, onde colocam um oxigênio aqui para tá inalando esse oxigênio, e através desse oxigênio vai cicatrizando de dentro para fora, né, as feridas. E eu olhava pro meu lado assim, só tinham pessoas com problemas de diabetes, né, que tem que amputar perna, braço, dedo, só tinha aquelas pessoas ali ao meu redor. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou amputar o meu seio? Como é que vai ser? E eu clamava ao Senhor por cura, sabe? Eu clamava por cura. E olha como é que o Senhor faz tudo de forma perfeita, minhas irmãs. Preste atenção. Lembra que eu falei que eu ia visitar meu filho de 15 em 15 dias no centro de recuperação? Então, esse centro de recuperação, ele a cada 15 dias recebia os familiares e eles faziam um culto. E esse culto era da Assembleia. Então, todas as vezes que eu sentava naqueles bancos lá na capela, eu chorava tanto, 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 tanto. Eu sentia tão forte a presença de Deus ali naquele lugar. E eu achava que eu estava chorando porque meu filho estava ali se recuperando, né? Eu estava vendo a mudança dele. Mas, minhas irmãs, eu estava sendo tocada por Deus naquele momento ali, sabe? Foi algo tão lindo. E eu tive um encontro com Deus ali dentro daquela capela, daquele centro de recuperação. Então, quando o Senhor ele quer encontrar você, quando o Senhor quer tocar em você, não existe lugar certo, perfeito para ele que ele possa fazer isso. Ele vai fazer isso aonde ele quer, da forma que ele quer. Sabe? O Senhor primeiro ele começou a me chamar no amor. Desde a minha infância, desde a novinha que ele começou a me chamar, porque ele queria me usar, que tinha um propósito na minha vida. Cada uma de nós temos um propósito. E o Senhor queria me usar, o Senhor queria me resgatar, e mesmo assim eu ficava, sabe, eu ficava em cima do muro. Eu ia para a igreja e ouvia a voz do inimigo falando que eu não era digna porque eu tinha um vício de cigarro e eu saía. Eu ia e saía. Até que um dia eu ouvi a voz de Deus falando: eu quero salvar você e sua família. Eu quero salvar você e seus filhos. E nesse dia eu estava fumando cigarro. Então, se você tem algum tipo de vício e você se acha indigno porque você tem esse tipo de vício, saiba que a palavra de Deus fala: vinde a mim, vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Está em Mateus 11:28. Mateus 11:28, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Não espere ficar tudo perfeito para você ir até a presença de Deus. Não, 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 vai como está. Conforme você vai caminhando com Ele vai te limpando, vai te purificando, Ele vai tirando vícios, vai tirando traumas. Voltando lá para a capela, nesse dia em que eu senti eu tinha ido várias vezes, né? Foram 3 meses com as feridas abertas nesse tratamento, tentando de tudo que vocês podiam imaginar. Eu tive que vender na época um carro que eu tinha, porque eu estava por conta do INSS e eu não recebia o meu salário todo, né? Era uma parte, meu salário ele reduziu, se eu não me engano, na época era um pouco menos da metade. Então, o tratamento que eu fazia com os curativos era muito caro. E, enfim, eu tive que vender o carro, eu fiquei sem dinheiro nenhum, meu filho na clínica, eu tinha que pagar a clínica. Olha a situação, minhas irmãs, foi um furacão, mas o Senhor, Ele sabe como cuidar e como tratar e como resgatar cada uma de nós. Então, uma dessas minhas visitas, né, lá no centro de recuperação, eu ouvi um louvor que fala: eu quero conhecer Jesus. E eu fiquei com aquele refrão na minha cabeça. Quando eu cheguei em casa, lembra que eu falei que eu não tomava banho sozinha, que eu tomava banho sentada? Lembra que eu falei também que eu não fazia meus curativos? Pois bem, nesse dia, quando eu cheguei em casa, o Senhor falou comigo: vai tomar seu banho que hoje eu vou te curar.
Eu falei, meu Deus, que voz é essa que tá falando comigo? E só vinha o louvor, só vinha o louvor, só vinha o louvor na minha cabeça. Eu falei, bem, eu vou obedecer. Entrei no banheiro, fechei a porta, comecei a tomar banho, coloquei o refrão do louvor no YouTube e começou a tocar o louvor e eu comecei a louvar, comecei a cantar e aquela água caindo dentro de mim, eu comecei a sentir forte a presença de Deus. As minhas mãos começaram a esquentar de uma forma que eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu só sei que eu só clamava pedindo a Deus a cura, porque eu não aguentava mais estar sentindo aquela cura na minha carne, no meu físico, nem na minha alma, por conta das dores que eu carregava na minha vida desde a minha infância, ainda mais essa dor com um filho. Gente, não é fácil você internar um filho numa clínica de recuperação. Não é fácil você dar tchau pra ele, deixar o seu filho ali no meio daquelas pessoas. É uma dor que eu não sei te explicar, a dor que eu sentia. Pois bem, eu tomei meu banho e eu sentia fortemente a presença de Deus ali me tocando, nas minhas mãos começaram a esquentar. Eu tomei banho, lavei todas as minhas feridas sem sentir uma dor, me enxuguei e eu mesma fiz o meu curativo. Pois bem, minhas irmãs, eu mesma fiz o meu curativo sem sentir dor nenhuma. E aquela ferida que não cicatrizava com 3 meses, cicatrizou em 1 semana após esse dia. Depois eu fui entender que eu recebi a visita do Espírito Santo, que naquele momento ali eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu fui batizada com o Espírito Santo antes de ser batizada nas águas. E naquele momento ali eu fui tocada por Deus e Ele me curou. Me curou da gangrena, porque gangrena, se você não sabe, ela vai comendo a carne, ela vai comendo tudo. E o que você tem que fazer? Você tem que amputar. Então, se eu não tivesse sido curada, com certeza eu não estaria aqui, porque a gangrena ia comendo meu seio, ia comendo meu coração, meu pulmão e tchau. Eu fui curada. Eu fui curada. E assim como o Senhor fez comigo, Ele pode fazer com você. Por que o Senhor escolheu esse dia, agora, esse mês de outubro, outubro rosa, para eu estar aqui testemunhando para você sobre cura? O Senhor escolheu esse mês de outubro, né? Que todos os lugares têm outubro rosa, falando sobre o câncer de mama. Eu não tive câncer na minha mama, graças a Deus, nem vou ter. Mas eu tive um processo muito delicado nas minhas mamas. Eu passei por um processo de uma cicatrização de dentro para fora. Se você não sabe, a cicatrização de segunda intenção, a cicatriz, ela é assim, né? Aqui tem uns pontos, né? Aí aqui no meio aqui cicatriza os pontos, né? Aí fica a ferida fechadinha. A minha ferida, ela abriu toda, ficou assim larga, ficou em carne viva. Eu via um músculo, sei lá se era um músculo, aquele negócio branco, a gordura, né, do seio. Eu fiquei assim, daquela forma, necrosada, um cheiro horrível, e a minha ferida abriu. Então não tinha como ela fazer isso aqui de novo, não. O que aconteceu? Foi de dentro para fora que foi criando uma nova pele. Então o meu testemunho de cura, de restauração da minha mama foi de dentro para fora, assim como na minha alma, foi de dentro para fora. Então eu tô aqui para te dizer hoje, para te dar uma injeção de ânimo. Eu não sei o que está acontecendo com você, eu não sei o que você está passando hoje, eu não sei qual é a luta que você está enfrentando hoje, se é um câncer de mama, se é uma ferida na sua alma, eu não sei se é um vazio, eu não sei se é uma luta com o filho, com o esposo, eu não sei, mas eu estou aqui para te dizer que o Senhor, Ele cura. O Senhor, Ele restaura, o Senhor, Ele transforma. Eu vivi o sobrenatural de Deus, eu tô aqui para testemunhar isso para você. Não desista, há esperança, há esperança, há esperança. Se levanta, comece a orar, comece a clamar, peça a Deus, Senhor, assim como tu fez na vida dela, faz na minha vida também. Faz na minha vida também, Senhor, eu quero ser curada. Eu quero ser transformada, eu quero ser transformada de dentro para fora. Peça a Ele, Ele vai te ouvir. Ele me ouviu e eu não sou melhor que você. No momento de maior dor, eu recebi a visita de Deus. No momento em que eu achava que estava tudo perdido, o Senhor me deu a vida novamente. E assim Ele fará na sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que assim Ele fará na sua vida também. Se levante. Se levante em oração, se levante no jejum.
Peça a Ele. Se você não sabe orar, converse com Ele como se estivesse conversando com um amigo. Eu tenho certeza que Ele vai te ouvir e Ele vai te visitar. Nos próximos vídeos, eu vou contar um pouco mais de como foi esse processo com meu filho, de como foi a minha conversão, de como foi a minha renovação, de como o Senhor vem trabalhando na minha vida ao longo de todos esses anos. Tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo.